Gênesis 37, 2. Irmãos, como é difícil conviver com a dor. Mas a dor fará parte do processo para que você viva o teu propósito. Entende, irmãos, que nós não podemos ser ingênuos mais. Colocar expectativas em pessoas. Colocar expectativa num dom. Colocar expectativa no dinheiro. Nós temos que colocar a nossa expectativa naquilo que vai fazer a gente vencer. E só tem uma coisa que vai fazer você vencer a dor. São seus sonhos. Deus hoje, Ele fala com você que está aqui, que não aguenta mais, que acha que não tem mais saída, que na verdade não tem sonho, mas o teu dia a dia é um pesadelo. Agressões, palavras, quimioterapia, miséria, depressão. Mas Deus te deu um sonho. E é com Ele que você vai caminhar. Salmo 20 diz: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor nosso Deus. Existe uma caminhada que é só você e Ele. E essa caminhada chama-se vida. Aleluia. Gênesis 37, 2, ele vai dizer: este é o registro dos descendentes de Jacó. Quando tinha Jacó, coloca a tradução que fala assim: esta é a história de Jacó. Esta é a história de Jacó. Entende, irmãos, que uma das chaves para você vencer a dor é não apenas querer passar pela essa vida, mas construir uma história que seja digna de ser contada. Uma história que as pessoas, depois de tantos anos, olharão e falaram: tem relevância para a minha vida. Volte a sonhar, porque tem um Deus que tem escrito a tua história. Irmãos, naquele dia, as histórias de relevância serão contadas. Irmãos, por que não todas as histórias vão ser contadas? Porque na Bíblia não todas as histórias foram contadas. Muitos geraram descendentes, mas alguns geraram legado. A Bíblia diz que quando José tinha 17 anos, ele apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Irmãos, entenda que é o convívio com as ovelhas que vai fazer com que você caminhe na direção que Deus tem para você. Irmãos, é apacentando ovelhas que Deus treinou Davi. Amém? Mas o grande problema, meus irmãos, é que nós não olhamos para a ovelha, nós olhamos para os irmãos. E aí começam as nossas dores. Porque, irmãos, cada um tem uma realidade, sim ou não?
Aqui ela vai dizer que, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Talvez você está aqui dizendo, não, se eu tivesse tido um lar mais estruturado, talvez eu não estaria sentindo essa dor. Meu pai foi casado com uma, foi casado com outra. Para mim não tem saída. Irmãos, o que você tem na tua casa é o suficiente para você viver o propósito de Deus. Irmãos, o fato de Jacó ter várias mulheres não impediu de José viver o propósito de Deus. Mas José tinha que viver a sua história. Irmãos, a Bíblia continua dizendo que ele trazia más notícias ao seu pai. Irmãos, tem coisa que vai começar a te doer, porque Deus vai começar a dar discernimento de espírito. E você vai olhar e vai ver que é irmão, mas vai olhar para Deus e falar, Senhor, só má notícias dessa pessoa. Irmãos, a dor é inerente. Mas ela faz parte do teu propósito. Próximo. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice. E mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas. Aleluia. Entenda, irmãos, que quem são os irmãos que vão te perseguir? São todos? Não. Porque com as ovelhas ele se relaciona, mas aqueles que têm má notícias chegando a Deus, são esses que vão te causar dor. Escolha com quem você se relaciona. Em todo lugar haverá bodes, mas também haverá ovelhas. Entende, irmãos, que há um amor que é acima de todos, e a Bíblia diz que ele era amado mais do que todos os outros filhos. E é assim que Deus te ama. Ele te ama tanto a ponto de ter dado Jesus, para que hoje você pudesse estar aqui. Irmãos, Jacó faz uma túnica de mangas compridas, sim ou não? Quando a gente usa uma roupa de manga comprida, geralmente a roupa de manga comprida é para proteção. Ou é sol, ou é chuva, ou é frio, sim ou não? Eu não sei o que dor que você está passando. Mas se Jacó colocou uma túnica em José, imagina se Deus não tem te revestido com alguma coisa que te protege. Irmãos, o próprio Satanás subiu ao céu e foi falar com Deus. Ué, você coloca uma cerca em volta de Jó? Irmão, tem uma cerca cercando a gente do poder das trevas. Sua vida não está ao léu. Você tem um Deus que te ama e que te reveste. E Ele está olhando para mim e para você e dizendo: isso que você está vivendo é só um impulso para você viver o teu propósito. Irmãos, porque a gente às vezes fica imaginando que você vai dar um impulso, sim ou não? Para colher uma fruta, dá um impulso para chegar a algum lugar. Mas às vezes é um impulso que te joga na piscina. Mas aquilo te ensina a nadar. Entenda, irmãos, que a forma com que Deus vai trabalhar na minha e na tua vida, nem sempre vai ser uma forma que a gente vai entender. Mas eu lhe te trouxe hoje para dizer: continue sonhando, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para os seus. Próximo. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, o odiaram e já não podia falar com ele de forma pacífica. Irmãos, o que José fez para ser odiado? Foi amado pelo pai. Às vezes você não sabe porque tem um ódio te perseguindo. Pessoas não têm paciência para falar com você, te acusa, te odeiam de graça. Irmãos, não te odeia de graça. Eles te odeiam pela graça. Há um amor do Pai revelado na tua vida, que tem trazido um ódio aos irmãos. Mas só aqueles que as más notícias têm chegado ao ouvido do Pai. Aleluia. Mas Deus tem colocado ovelhas do teu lado. E são elas que vão ditar o caminho que você deve andar. Próximo. José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Irmãos, o sonho de Deus na tua vida trará sentimentos em pessoas que você nunca imaginou passar por aquilo. O fato de você sonhar traz ódio nas pessoas. O fato de você contar na vida para os seus irmãos aquilo que Deus tem feito na tua vida tem trazido ódio. Compra um carro, conta para o teu vizinho. Talvez o teu vizinho abençoe, mas às vezes o teu irmão te odeia. Deus está dizendo, continue sonhando, porque os teus sonhos te levarão a conviver com os que sonham e te afastarão daqueles que te impedem de sonhar. Entende, irmãos, que às vezes José não entendia, mas aonde ele estava, os irmãos não queriam que ele alcançasse os sonhos dele. Mas Deus tem um sonho para a tua vida. E Ele está dizendo, continue íntegro, José. Porque é você que eu tenho ouvido boas notícias. É de você que as notícias estão chegando. Os irmãos podem estar caluniando. Os irmãos podem estar perseguindo. Os irmãos podem estar defamando. Os irmãos podem estar odiando. Mas Deus está dizendo, eu conheço a túnica que coloquei sobre a tua vida. Porque eu te amo acima de todos. Próximo. E ele lhe disse, peço que ouçam o sonho que tive. Aleluias. Irmãos, como é difícil a gente ter quem ouve e se alegra com a gente. Porque a Bíblia diz, chore com os que choram, mas se alegra com os que se alegram. E tem muita gente, não conta para ninguém teus sonhos, não conta para ninguém teus sonhos, não conta. Não conta assim, irmão. Porque lá na frente ele vai ver realizado. Irmãos, nós não podemos querer contar o exército igual Davi fez. Contar o poder de Deus. Mas nós temos que colocar e falar, é verdade o que Deus tem para a minha vida. Irmãos, eu não sei com quantas pessoas eu estou falando aqui. Mas existem pessoas aqui que estão depressivas, ansiosas. E quase não acreditam mais naquilo que tem sido pregado. Porque as acusações, o ódio, o dia a dia, o trabalho, as notícias da televisão,
Não deixa a dor te vencer. Continue sonhando. Tem um Pai que te ama. E Ele vai fazer você chegar lá. A tua história vale a pena. Foi Ele que escreveu. Foi Ele que te chamou. É Ele que te pega pela mão direita e diz: filho, não temas, eu sou contigo. É Ele que diz nessa noite: seja forte e corajoso, Josué. Aleluia. Próximo. Sonhei que estava amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de você rodeavam e se inclinavam diante do meu. Próximo. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Irmãos, quando você começar a pregar o Evangelho, muitas pessoas vão começar a te odiar, porque as suas palavras libertam, as suas palavras consolam, as suas palavras dão direção. Deus está te dizendo nessa noite: continue sonhando, continue pregando, continue sendo boca de Deus. Mesmo diante do ódio das acusações, há um Deus que testifica por você. Próximo. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreende. O pai o repreende. Que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu e sua mãe e os seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você? Irmãos, o pai e a mãe aqui representam a autoridade sobre tua vida. Existem pessoas, irmãos, que têm autoridade sobre tua vida em alguma área. E quando você sonhar que alcançarão sonhos maiores que os dele, não te odiarão. Próximo. Mas guardarão mágoa no coração. Os irmãos tinham inveja dele. Irmãos, a outra coisa que vai acontecer, que quando você sonhar, além de ódio, você vai atrair o quê? Inveja. E eu comecei dizendo que seria uma comida difícil de engolir essa noite. Mas é vida real. Os sonhos de Deus vai atrair inveja, vai atrair ódio. E aqueles que tinham autoridade sobre tua vida não vão te odiar, porque é teu pai e tua mãe te ama, mas vai guardar aquilo no coração. Mágoa, ressentimento. Volta. O pai guardou mágoa, ressentimento ou não? Repreendeu o sonho dele. Um filho chega com o coração aberto, contando para o pai: eu chegarei em grandes lugares. E o pai diz: quem te deu autoridade para chegar mais longe que eu? Irmãos, os teus sonhos gerarão rejeição. Ódio, inveja, mágoa, rejeição. E o que você fez? Sonhou. E o que você fez? Foi amado pelo pai. E o que você fez? Enquanto as notícias ruins chegavam dos outros, o pai o amava, porque notícias boas chegavam de você. Irmãos, tira a culpa do coração. Não deixa que o acusador inverta, porque você tem sonhado.
Não deixa que a calúnia impeça você de continuar sonhando. Porque foi Deus que te chamou. Não interessa se as tuas palavras têm sido criticadas. Foi Deus que colocou na tua boca. Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Próximo. Aleluia. Versículo 19. Disseram uns aos outros: lá vai o grande sonhar. Os sonhos que Deus colocou no teu coração vão fazer com que zombem e conspirem contra você. Próximo. Venham, pois agora vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos o que vão dar. Os sonhos dele. Conspiraram porque ele era ruim? Conspiraram porque ele fez alguma coisa? Conspiraram porque ele ousou sonhar. Irmãos, não deixe o Satanás enterrar teu sonho. É Deus te levando. É Deus te dando. Vão ter ódio? Vão. Vão ter inveja? Vão. Vão te rejeitar? Vão. Vão conspirar? Vão. Mas Deus está dizendo, tudo isso vai ser um impulso para você viver o final do sonho que eu coloquei no seu coração. Próximo. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiremos a... Irmãos, tem hora que a gente fala, meu Deus, apareceu alguém para me livrar. E aí de repente aparece Rúben e fala, não vamos fazer isso com ele não. Próximo. Rúben disse mais, não derrame sangue. Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao... Rúben foi sensato, sim ou não? Rúben quis fazer o certo, sim ou não? Irmãos, entre o querer e o executar tem uma distância enorme. Muitas vezes nós sabemos o que é certo, mas nós não queremos ficar do lado da ovelha. Não queremos ficar no lado da minoria. Porque às vezes sentamos e comemos com aqueles que trazem mal notícias. E são as companhias que te levam a cometer os maiores erros. E Deus te fará cúmplice daqueles que você não defendeu. Próximo. Rúben tinha algo que falava, não posso fazer isso. Mas logo que José chegou, os seus irmãos despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas largas, compridas, que traziam. Irmãos, o inimigo quer tirar de você algo natural, para você não entender que tem algo espiritual que te protege. Eu não sei o que tiraram de você. Talvez foi teu pai na infância, talvez foi sua mãe, talvez foi um abuso, talvez foi seu casamento, talvez foi um emprego, uma perda financeira. Eu não sei se algo tirou de material que fez com que você entrasse num nível de não aceitação da tua vida e não poder mais sonhar, porque você olha para a túnica que tinha sido o pai que tinha te dado, algo que te protegia, algo que te diferenciava, e Deus está dizendo, ei, pode tirar do natural, mas eu tenho o espiritual, e esse espiritual vai frutificar muito mais do que a túnica talar que teu pai te deu. Aleluia! Não ligue para as perdas naturais, aquilo que o irmão pode tirar. Foque para aquilo que o pai te dá. Próximo. E o jogaram na cisterna. E a cisterna estava vazia e sem? Aleluia. Irmãos, tem hora
que a nossa vida está assim. Irmão, se você cair dentro de uma cisterna, ela é sem forma, concorda? Vazia, não é? Mas a Bíblia diz que no princípio a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito do Senhor pairava sobre ela. Irmãos, às vezes as pessoas podem te querer colocar dentro do lugar sem forma e vazio, mas vai chegar a hora que Deus vai olhar e dizer: haja luz. Eu não sei que escuridão que te colocaram, que falta de água, que falta de mantimento, mas Deus está dizendo nessa noite: haverá luz, porque é com a minha palavra que eu crio as coisas. Leve a minha palavra com você, porque a minha palavra será lâmpada para os seus pés, será luz para o seu caminho. Continue sonhando, continue sonhando, continue sonhando. Mas está doendo, é muito ódio, é muita inveja, é muita rejeição, é muita perseguição, é muita perda. Mas está construindo a tua história. 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 E aquele te chamou não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Há um final poderoso para a tua vida. Aleluia. Haverá uma boda. E naquele dia o cordeiro vai servir. E ali nos regozijaremos junto às ovelhas do Senhor. Aleluia. Próximo. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelita vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiaria, bálsamo, mirra, que levaram para o... especiaria, bálsamo e mirra. É coisa com valor ou sem valor? Com valor ou sem valor? Então entenda, irmãos, que José foi porque tinha valor. E os irmãos ficaram porque não tinha valor. Deus vai te levar porque você vale. Aleluia! Aqueles que te vendem não vale nada, mas aquele que Deus permite ser vendido para cumprir o propósito, esse tem valor aos olhos do Senhor. Enfrente o deserto. Enfrente os ismaelitas. Mas não se torne igual aos seus irmãos. Aleluia. Até aquele que te escraviza leva você na direção do teu propósito. Continue sonhando. Continue crendo. Continue acreditando. Próximo. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Próximo. Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois o nosso irmão é nosso irmão do sangue. Seus irmãos concordaram. Os teus sonhos gerarão traições. Até aqueles que queriam que você ficasse na presença do Pai, de repente comendo e bebendo, agora concorda. E em concordância te vende. Porque você denuncia as má notícias do Pai. E Deus nessa noite está dizendo: te levo para os que sonham, e te afasto daqueles que te impedem de sonhar. Aleluia. 39, 1. Gênesis 39, 1, por favor. José foi levado para o Egito, e Potifar, o oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que lá o tinham levado. Irmãos, entenda que alguém pode até querer te vender como escravo, mas Deus arruma alguém para te comprar e te colocar no palácio.
Existe alguém, irmãos, que olha para você e não vê valor nenhum, apenas querem te usar em um certo momento. Mas Deus está dizendo: enquanto que te vende, eu preparo Potifar para colocar você no palácio. Próximo. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu dono egípcio. Irmãos, às vezes a gente olha e não agradece a Deus as pequenas melhoras. Porque ele saiu da escravidão, sim ou não? E ele veio para a servidão. Mas pelo menos não está mais no deserto. Pelo menos não está mais entre algemas. Seja grato nas pequenas melhoras que Deus tem dado. Irmãos, talvez não esteja do jeito que você gostaria. Talvez você nem consiga enxergar como chegar na promessa de Deus. Mas Deus está trabalhando na tua vida. E Ele está dizendo: te tiro do deserto, da mão dos ismaelitas, e te coloco no palácio. Por quê? Porque Deus estava com José. Irmãos, não interessa quem está contra você. Interessa quem é por você. Os teus sonhos causarão ódio, inveja, rejeição, traição, escravidão, servidão. Aleluia. Versículo 12. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu, fugindo para... Esse homem que trouxe ela para o palácio tinha uma esposa. E agora ela quer adulterar com ele. Irmãos, junto com os teus sonhos também virão as tentações. Junto com os teus sonhos também virão as tentações. Aquilo que não é que te tira do palácio, mas é aquilo que não faz com que você tenha honra no palácio. É Deus que nos mantém fiel a Ele, e nos mantém fiel às nossas esposas, e nos mantém fiel aos nossos pastores, e nos mantém fiel aos nossos pais espirituais, e nos mantém fiel às ovelhas. É Ele. E Deus está dizendo aqui hoje para mim e para você: as tentações têm derrubado a minha igreja. Você tem suportado o ódio. Você tem suportado as críticas. Você tem suportado a rejeição. Você tem suportado a calúnia. Você tem suportado a escravidão no deserto. Você tem suportado a servidão. Mas a tentação tem derrubado minha igreja. A tentação pelo dinheiro. A tentação pelo poder. A tentação pela infidelidade. A tentação pelo negócio fácil. Irmãos, porque depois de muito sofrer, às vezes quando Deus nos restaura, a gente cai sozinho. Irmãos, até aqui, quem tentou derrubar? Sempre foi alguém derrubando José, sim ou não? Mas aqui, era ele que ia cair. Não jogue seus sonhos fora. Tem uma esposa que te ama. Tem alguém que cuida de você. Tem uma promessa de Deus sobre tua vida.
Seja fiel a Deus. Irmãos, ninguém está aqui sendo hipócrita, dizendo que não somos pecadores. Mas Ele está dizendo, volta para o primeiro amor. Eu reconstituo e coloco honra de novo você na minha casa. Teu lugar é no palácio. Teu lugar não é na cama de Potifar. Para de mandar benzer. Para de ver horóscopo. Para de usar a camisa da sorte. Para de assistir tanto futebol. Irmãos, nós temos que ter foco. Senão o diabo nos derruba. Aleluia. Deixa eu correr. 19. Versículo 19. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher que lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. Irmãos, nem todo impulso de Deus vai ser para cima. Tem hora que você vai achar que está caindo, mas Deus está dizendo, eu estou te empurrando cada vez mais próximo. Você já conheceu o palácio. Agora eu vou colocar com você pessoas que sabem e conviveram com aqueles que sonham. Te colocarei perto daqueles que convivem com Faraó. Irmãos, a Bíblia diz que lá Deus era com ele. E que o carcereiro confiou os presos a ele. Entenda, irmãos, que tem situações na vida que Deus te permite ir para certos lugares, ficar entre presos, porque você tem a palavra que liberta. Continua vivendo o propósito. Parece que está indo impulsionando você para o lugar errado. Parece que talvez tua vida, parece que é um abismo chamando outro abismo. É um abismo chamando outro abismo. Mas é Deus dizendo, ainda estou no controle, ainda continua sonhando. Você vai chegar. A Bíblia diz que passados 2 anos, Faraó sonhou. Faraó sonhou. Irmãos, Faraó sonha. E ele chama todos os magos e sábios do Egito. E fala, interpreta meu sonho. Nenhum consegue. Irmãos, então não entenda que com sabedoria ninguém vai te entender. Nem com magia nenhuma ninguém vai entender teu sonho. Só quem sonha pode interpretar sonho. José é chamado e ele interpreta sonho. Faraó sonha com vacas magras e vacas gordas. Fique de pé, se você puder. Irmãos, entenda que os verdadeiros homens e mulheres de Deus sabem olhar para os sonhos, porque é muito fácil querer entregar só vaca gorda. É muito fácil querer pregar apenas algo que te estimula, algo que vai agradar o seu ego. É muito fácil trazer palavras apenas de bênção, teorias de prosperidade. Mas as vacas magras também acontecerão para o ímpio e para o justo. E é essa a diferença que Deus vai fazer. Porque os homens de Deus sabem ser fiel e se preparar, tanto para as vacas magras, quanto para as vacas gordas.